Olá, boa noite. Estamos chegando com mais uma edição do JR23. Uma alegria estar aqui sempre junto com você, que nos dá o privilégio da sua companhia diária na tela da TV, que mostra você. Já estamos no ar há mais de 5 anos, trazendo informação de qualidade. Eu sempre digo, audiência qualificada aqui da TV Franca, você que nos acompanha pelo canal 23 e simultaneamente em nossas redes sociais. Se você ainda não está no nosso canal do YouTube, está esperando o quê? Vem junto com a gente. É só procurar lá, @TV Franca, canal 23. E lá você pode ver e rever as reportagens, inclusive também o JR23, que traz agora os destaques do programa de hoje. O vigilante Alberto Nunes Rodrigues Neto, de 26 anos, principal suspeito de matar Tainara Aparecida Almeida dos Reis, de 22 anos, se apresentou na manhã desta segunda-feira na CPJ. Franca registrou 2 homicídios em menos de 24 horas entre a madrugada e a noite deste sábado. As vítimas são 2 homens, de 28 e 41 anos, mortos em ocorrências distintas nas regiões norte e sul da cidade. A crise no São Paulo continua. O time paulista jogou com o Grêmio no Sul neste sábado em partida que abriu a 22ª rodada do Brasileirão. A equipe visitante até saiu na frente no fim do primeiro tempo com gol contra de Gustavo Martins, mas sofreu uma virada por 2-1, com gols de Wallace e Pavon. Esses são apenas alguns dos temas que a gente vai apresentar para você na edição do programa de hoje. O JR23 já está no ar, faz a sua primeira parada e na sequência tem mais informações. O maior perigo da sua casa pode estar onde você nem imagina. Fique atento com o mosquito da dengue. 80% dos criadouros estão nas residências. O governo do estado de São Paulo já está fazendo a sua parte. Faça a sua também. Elimine a água parada. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto.
Um grande abraço para você que nos acompanha. Estamos chegando com o JE23 e nesse primeiro bloco sempre muito dinâmico, com informações. E é claro que você também, dando o privilégio da sua audiência, nos ajuda a cada dia a construir um programa cada vez melhor. Vamos agora trazendo aqueles que foram os principais destaques das últimas horas, não só em Franca, mas também em toda a região. O vigilante Alberto Nunes Rodrigues Neto, de 26 anos, principal suspeito de matar Tainara Aparecida Almeida dos Reis, de 22 anos, se apresentou na manhã desta segunda-feira na CPJ, Central de Polícia Judiciária, de Franca. Acompanhado de um advogado, ele prestou depoimento e teve cumprido mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. Após o interrogatório, Alberto foi encaminhado para a prisão, onde permanecerá à disposição da Justiça. O suspeito era procurado pela Polícia Civil desde a última quarta-feira, data em que ocorreu o crime em um condomínio de apartamentos no Jardim Guanabara. A prisão temporária havia sido solicitada pela DIG, Delegacia de Investigações Gerais, durante o andamento das investigações e posteriormente autorizada pela Justiça. Segundo a investigação, por volta das 2 horas da madrugada de quarta-feira, Alberto entrou no apartamento onde estavam sua ex-companheira, Jéssica Gomes dos Santos, de 26 anos, e Tainara Aparecida Almeida dos Reis, além do filho do casal, de 1 ano e 7 meses. De acordo com a Polícia Civil, Tainara foi atingida por pelo menos 7 golpes de faca. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Franca, mas não resistiu aos ferimentos. Jéssica também ficou ferida durante o ataque e precisou de atendimento médico. Após o crime, o suspeito fugiu em um veículo. Imagens de câmeras de segurança registraram sua entrada e saída do condomínio, material que passou a integrar as investigações da DIG. Alberto e Jéssica estavam separados havia cerca de 2 meses. Ela estava no apartamento dele para passar o Dia dos Pais. As ocorrências das últimas horas, destaque também aqui na nossa região. A nossa equipe tem aí as reportagens importantes que você confere agora no JE23. Franca registrou 2 homicídios em menos de 24 horas entre a madrugada e a noite deste sábado. As vítimas são 2 homens, de 28 e 41 anos, mortos em ocorrências distintas nas regiões norte e sul da cidade. Os casos mobilizaram equipes da Polícia Militar, Polícia Científica e Polícia Civil, que investiga as circunstâncias e a autoria dos crimes. O primeiro homicídio aconteceu durante a madrugada, na Avenida São Pedro, no bairro City Petrópolis, na Zona Norte. Segundo as informações apuradas, Rafael de Paula Cândido, de 28 anos, estava em frente ao bar da Indinha quando teria iniciado uma discussão com 2 homens que ocupavam uma motocicleta. Durante o desentendimento, um dos suspeitos teria sacado uma arma e efetuado um disparo que atingiu a cabeça da vítima. Após o crime, os 2 ocupantes da moto fugiram do local. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado, mas Rafael já estava morto quando a equipe chegou. A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia. A suspeita inicial é de que o homicídio tenha relação com uma briga familiar, hipótese que será apurada pela Polícia Civil. O segundo caso foi registrado na noite de sábado, na Rua Maura da Silva Santana, no Jardim Santa Bárbara, na zona sul de Franca. De acordo com testemunhas, Adriano da Silva Simão, de 41 anos, se envolveu em uma discussão com outro homem. Durante a briga, ele teria sido atingido por um soco. Após a agressão, perdeu o equilíbrio, caiu da calçada para a rua e bateu no chão. O SAMU também foi acionado, mas a vítima já estava sem vida quando os socorristas chegaram. A Polícia Militar isolou o local e a Polícia Científica realizou os trabalhos periciais. Nos 2 casos, a Polícia Civil registrou as ocorrências e abriu investigação para esclarecer as circunstâncias das mortes. No homicídio registrado no City Petrópolis, os investigadores trabalham para identificar e localizar os suspeitos que fugiram após o disparo. Os crimes ambientais também chamam a atenção das autoridades. As fiscalizações estão cada vez mais intensas, tanto nas áreas urbanas como nas áreas rurais. 3 homens foram autuados pela Polícia Militar Ambiental após serem flagrados praticando pesca subaquática com arpões em uma área proibida no reservatório da usina hidrelétrica de Igarapava. A fiscalização aconteceu durante um patrulhamento preventivo na região localizada a menos de 300 metros do mecanismo de transposição de peixes, espaço considerado especialmente protegido pela legislação ambiental. Segundo a Polícia Ambiental, os agentes perceberam a atividade irregular e, durante a aproximação da equipe, um dos pescadores tentou escapar. Ele entrou na água e fugiu do local, mas os documentos pessoais deixados às margens do reservatório permitiram que fosse identificado. Os outros 2 homens permaneceram no local e foram abordados. Com o grupo, os policiais encontraram 2 arpões, 2 pares de nadadeiras,
3 snorkels e 2 lanternas utilizadas para pesca subaquática. Também foram apreendidos 4 peixes, 3 tucunarés e uma traíra. Além de ocorrer em uma área proibida, a pesca era realizada durante a noite. De acordo com a corporação, as circunstâncias agravam a infração, principalmente pela captura de espécie nativa cuja pesca é proibida naquela modalidade. Cada um dos 3 envolvidos recebeu uma multa de R$ 2.092, totalizando R$ 6.276 em autuações. Os equipamentos usados na pesca e os peixes foram apreendidos. O pescado foi destinado ao abrigo de idosos Comendador Takayuki Maeda, conforme a autorização prevista na legislação. A ocorrência também será encaminhada à Polícia Civil. Além das multas administrativas, os envolvidos podem responder por crime ambiental previsto na Lei de Crimes Ambientais. Um homem foi multado em R$ 17,5 mil pela Polícia Militar Ambiental após ser flagrado transportando 5 aves silvestres sem autorização em condições consideradas inadequadas, em Pedregulho. A ocorrência foi registrada durante uma abordagem na rodovia Cândido Portinari, na altura do quilômetros 447. O policiamento rodoviário identificou o transporte irregular e acionou a equipe da Polícia Ambiental. Os 5 animais, todos da espécie trinca-ferro, estavam em pequenos recipientes e, segundo os policiais, não tinham acesso a água ou alimento. A situação foi caracterizada como maus tratos. Foram aplicadas 2 multas ao responsável. Uma delas, de R$ 2,5 mil, por transportar animais da fauna silvestre sem autorização do órgão ambiental. A outra, de R$ 15 mil, foi aplicada pelos maus tratos. O veículo utilizado no transporte também foi apreendido e permaneceu com o homem na condição de fiel depositário. O responsável foi notificado e deverá comparecer ao atendimento ambiental. A ocorrência será encaminhada à Polícia Civil para as providências cabíveis. A Polícia Militar Ambiental reforça que o transporte de animais silvestres depende de autorização e que manter esses animais em condições inadequadas pode configurar maus tratos e crime ambiental. O que é notícia pelo Brasil, você também acompanha aqui no JR 23, com o resumo de informações, é claro, da área da segurança pública. Tem a reportagem completa, você confere agora na tela da TV que mostra a você. O projeto de lei foi aprovado pelo Congresso Nacional em julho e a lei foi sancionada nesta quinta-feira pelo presidente Lula. A nova legislação amplia a atuação da polícia nos meios digitais e há aumento de anos de prisão para casos como crimes de filmagem, fotografia e reprodução de conteúdo de violência sexual contra criança e adolescente, assim como sua venda ou exposição. A punição é aumentada se a venda ou exposição ocorrer por meio da internet e das redes sociais. Além dessas medidas, a lei aumenta a pena para quem oferece, troca, transmite, distribui, publica ou divulga material de violência sexual contra criança e adolescente. A punição para quem compra e armazena esse tipo de material também ficou maior. E o uso da inteligência artificial na prática dos crimes aumenta a pena de 1 a 2 terços. Esse aumento também é aplicado no caso de deepfake, quando a tecnologia simula de forma realista o rosto e a voz de uma pessoa, perfis falsos, jogos online e redes sociais para atrair crianças e adolescentes. Além da repressão penal, o texto prevê que crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência sexual têm direito a atendimento psicológico e psicossocial, individual, especializado, contínuo e integral. Intervalo rapidinho, na sequência, mais notícias no JR 23. Problema dela. Nunca mais. Esquece. Isso não vai mudar. Nunca mais é um problema só das mulheres. Nunca mais omissão. Nunca mais ignorância. Nunca mais desculpas. Nunca mais desculpas. Participe do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. O país unido pela vida das mulheres e meninas. Todos juntos por todas. O licenciamento do meu carro venceu e eu caí na blitz. Como assim? Helena, eu deixei pra última hora com medo de fila e perdi o prazo. Acorda, João. O licenciamento agora é digital, feito pelo celular. Até o pagamento é pelo Pix. E pra receber o documento, Helena? Sai na hora e vai pro seu celular. E a validade é oficial. Que ótimo, já tô fazendo. É instantâneo e o seu carro não é removido. Ufa, tá feito. Tô liberado. Tcharam, vamos tomar banho outra vez. Na, 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 na. Oh, oh.
Milhares de crianças não têm água pra tomar um banho. Não tem água pro banho. Vamos ajudar o Unicef. Um Pix é um pingo, de pingo em pingo a água vai chegar. Meu pé, meu querido pé, oh, vai brilhar. Vem ajudar, vem. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de uma mana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba que pra baixo é contramão. Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Gente, eu tô aqui para falar de um assunto muito importante. Falta de sangue. Você sabia que menos de 2% da população brasileira doa sangue regularmente? Pois é, nós precisamos tornar esse gesto de amor um hábito. Tem muita gente precisando e para cada pessoa que doa, outras 4 são beneficiadas. Faça a sua parte. Doe sangue. Vamos falar agora de basquete. A equipe do SESI Franca Basquetebol dá muito orgulho para o torcedor. Afinal de contas, corre nas veias do francano, é claro, essa paixão pelo esporte, né, pelo basquete. E nós temos aí mais notícias, informações agora da equipe francana. Pode colocar aí na tela então, produção. Com equipes praticamente formadas por jogadores da base, o Franca Basquete venceu Osasco por 101-52 na noite deste domingo, no ginásio Pedrocão, em Franca, pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista 2026. Com o resultado, a equipe francana soma 2 vitórias no estadual. O ala Lucas Siewert foi poupado na partida deste domingo. David Jackson se reapresentou ao clube após férias nos Estados Unidos e acompanhou o jogo das arquibancadas. Comandado por Elinho Garcia, o Franca começou com tudo e abriu 10-0, obrigando o técnico Márcio Dias a pedir tempo. O time da casa venceu o primeiro quarto por 36-15. Com transição rápida, a garotada francana ampliou a vantagem para 23 pontos e foi para o intervalo vencendo por 55-22. O Franca chegou a abrir 41 pontos de diferença no placar. O Osasco esboçou reação após erros ofensivos dos donos da casa e diminuiu para 33. O terceiro quarto terminou 20-15 para o Franca, que vencia por 75-37. Com a grande vantagem, os francanos administraram o último período e garantiram a vitória. Os cestinhas do Franca foram Nicolini, Vini Santos e Vitor Dornelles, todos com 12 pontos, seguidos por Toledo, com 11, e Reina, com 10. Pelo Osasco, o destaque foi Renan, com 20 pontos. Agora, o Franca Basquete terá 2 compromissos fora de casa. Enfrenta o Paulistano na quarta-feira às 20 horas, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, e o Corinthians no sábado, às 16 horas, no ginásio Vlamir Marques, em São Paulo. Hora e vez agora de trazer informação do giro dos grandes clubes e as competições que movimentam e agitam os nervos do torcedor. A crise no São Paulo continua. O time paulista jogou com o Grêmio no Sul neste sábado em partida que abriu a 22ª rodada do Brasileirão. A equipe visitante até saiu na frente no fim do primeiro tempo com gol contra de Gustavo Martins, mas sofreu uma virada por 2-1, com gols de Wallace e Pavon. A nova derrota reafirma o péssimo momento que os comandados de Dorival Júnior vivem na temporada. Com o resultado, o São Paulo continua com uma crise sem precedentes no Brasileirão. A última vitória do time do Morumbis na competição foi no dia 25 de abril,
quando derrotou o Mirassol por 1-0. Desde então, foram 5 derrotas e 3 empates. O São Paulo segue com 26 pontos na 12ª colocação. Bom, primeiro assim, nós temos criado, isso é que é importante. Nós estamos tendo uma dificuldade um pouco diferente. Nós estamos tomando alguns gols que são inaceitáveis para uma equipe como a nossa. E isso tem se repetido. E o que nós mais trabalhamos praticamente ao longo de toda a semana são as bolas paradas. E isso tem nos tirado aí pontos importantes. Não é a situação dos atacantes, até porque a gente busca ali dar as melhores opções possíveis para que, criando, nós possamos tê-los em condições de definição. O Corinthians venceu o Bragantino por 2-0 no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 22ª rodada do Brasileirão. Garro abriu o placar para os visitantes em uma falha clamorosa de Thiago Volpi. O goleiro do Bragantino recebeu bola na fogueira de Juninho Capixaba e furou ao tentar dar um chutão, deixando o meia corintiano livre para fazer 1-0. Pedro Raul anotou o 2-0 já na reta final da partida. Com a vitória, o Corinthians chega a 32 pontos e sobe para a 7ª posição. Os alvinegros assumem justamente a posição do Bragantino, que cai para o 8º lugar, 31 pontos. E da disposição física dos jogadores foi algo assim impressionante, porque a gente jogou na quinta noite, tinha todo mundo um receio de como é que poderia se comportar fisicamente. E eu vou repetir uma frase que eu falei uma vez de maneira espontânea, agora não é mais espontâneo. O jogador não é só músculo e osso, mas ele também é músculo e osso. Não é só parte biológica. O futebol é um fenômeno que a gente não consegue explicar só de maneira biológica. Se você pegar o Breno Bidon hoje, ele terminou o jogo melhor do que ele começou fisicamente. A gente não sabe às vezes o que acontece no jogo, que o estado anímico, a pessoa começa a desempenhar melhor. Era para ele ir caindo, tinha até uma previsão de eu fazer uma mudança logo depois do Ranieri nele, e ele foi melhorando e terminou correndo mais do que no primeiro tempo. E partindo para a tua segunda questão, eu acho que isso aí mostra o tamanho do comprometimento dos jogadores. A diretoria está trabalhando para resolver essa situação. Existe uma previsão de ir pagando, acho que amanhã deve pagar alguma coisa. Mas eu quero aproveitar para ressaltar como os jogadores são comprometidos e como os jogadores estão criando conexão com a torcida. Palmeiras e Inter empataram por 0-0 no Nubank Park, pela 22ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Fla reduziu para 6 pontos a diferença para a liderança. O Alviverde foi a 48 pontos na tabela de classificação. Já o Inter foi a 23, mas segue na 16ª posição na briga contra o rebaixamento. Agora, a diferença do Fla atrás do Palmeiras fica em 6 pontos, 48-42, com o rubro-negro tendo um jogo a menos. A equipe comandada por Abel Ferreira Pouco levou perigo à defesa do Inter. Apesar de ter finalizado mais de 20 vezes na partida, apenas 2 chutes foram na direção do goleiro Matheus Cunha. O Palmeiras volta a campo na quarta-feira, às 19 horas contra o Cerro Porteño, mais uma vez no Nubank Park, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Resumidamente, no primeiro tempo, demos muito tempo e muito espaço ao nosso adversário para ter bola. Portanto, a primeira parte foi 50-50. E foi por essa razão, porque o Alá Patrick baixava, os nossos médios ficavam na dúvida se andavam uma casa para trás ou andavam uma casa para a frente, e essa dúvida fez com que o adversário tivesse mais bola, sem criar oportunidades em termos de ataque organizado, e as oportunidades que criaram na primeira parte, as finalizações, foi mais por perdas de bola nossa que não as devemos perder. Dou-te só 2 exemplos para que tu fiques elucidado do que foi a nossa falta de inspiração hoje. O primeiro lance em que o Arias pede bola e dá transição e remate para o nosso adversário, e esta última jogada que o nosso adversário, eu não digo que podia ter finalizado porque o Barbosa recuperou muito bem nesta situação da falha dos nossos 2 jogadores, que perdemos bola, e o nosso goleiro conseguiu recolher muito bem e o Murilo fez muito bem a dobra. Esses 2 lances são clarividentes daquilo que foi da nossa falta de inspiração
ou da quantidade de erros que nós tivemos no passe. O Santos entrou em campo sabendo que não poderia contar com Neymar, suspenso, e terminou a noite com uma ausência ainda mais pesada, a de ideias. O time teve dificuldade para acelerar o jogo, encontrou poucos espaços diante de um Atlético Paranaense organizado e acabou derrotado por 2-0, neste domingo, na Vila Belmiro. O resultado recoloca o Santos na zona de rebaixamento. Com 22 pontos, o time caiu para a 17ª posição e voltou a conviver diretamente com a pressão da parte de baixo da tabela. O Atlético, por outro lado, reagiu rapidamente depois da eliminação na Copa do Brasil e alcançou os 40 pontos, assumindo o 3º lugar, atrás apenas de Palmeiras e Flamengo. Sim, a primeira pergunta ela vem bastante dura, mas é uma pergunta muito cabível, perfeitamente. E nós temos 17 jogos por jogar, 7 jogos em casa e 10 fora de casa. E os jogos em casa é Flamengo, é Palmeiras, é Cruzeiro, é Grêmio. São jogos duríssimos, né? E eu já falei há tempos atrás que me preocupo com essa situação que a gente vive no Campeonato Brasileiro. Me preocupo muito também porque nós estamos em outras 2 frentes fora o Campeonato Brasileiro e nós não temos elenco para disputar as três competições da mesma forma. Vai machucar jogador, vai estar cansado. Não nessa quinta, na outra nós vamos jogar lá em Macará, que são 3 horas de ônibus depois de Quito, para voltar e jogar domingo com o Mirassol, que é um adversário direto. E nós fomos um dos 2 ou 3 ou 4 times que não contratou na janela. Pelo contrário, a gente perdeu alguns jogadores por questões diversas e nós temos um transfer ban. Então a gente tem tirado dentro do próprio elenco as soluções. Às vezes elas não correspondem num jogo ou no outro e a gente tem que ter compreensão. Eu não vou pedir compreensão para o torcedor, porque se eu tivesse na arquibancada eu não ia ter compreensão nenhuma também. Final de JE 23, agradecendo você pela audiência, pela companhia. Muito bacana ter você aqui junto conosco na tela da TV que mostra você.